Olá, senhores, senhoras, senhoritas, caros alunos e alunas, vamos dando continuidade ao estudo do ECA Lei 8069/90. Terminamos o bloco anterior falando do artigo 8º, que é assegurar a todas as mulheres o acesso a programas e às políticas de saúde da mulher. Vamos dar continuidade a esse estudo pormenorizado da lei, de modo que possamos trazer o máximo de subsídios para os senhores e senhoras realizarem a prova e, claro, obter o êxito que todos nós esperamos, marcar o X no lugar correto. Certo, senhores? Vamos lá. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Ora, vocês sabem, praticamente em todo o Brasil aí tem os assistentes sociais, aquelas pessoas que trabalham ali nos postos de saúde, que vão na casa, pelo menos aqui no município tem, vai cuidar das mães, dos idosos. Então, esta atenção primária o município faz, 99% e com certeza dos municípios do país vão realizar esse atendimento. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito à opção da mulher. Vocês vão perguntar, pô, professor, por que nós estamos estudando sobre a mulher se a lei é sobre a criança? Ora, por mais que o índice de perguntas que a gente viu, né, que a gente, no nosso dia a dia, das provas que a gente pesquisou para montar o material, não costuma cair pergunta, não é corriqueiro, mas é possível. Principalmente para o concurso da Polícia Militar, o concurso de guardas municipais. Então, assim, é claro que, como eu disse, nós estamos trabalhando com a lei atualizada até hoje, mas não sei quando você vai estar assistindo. Claro que se você estiver assistindo essa aula daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, ou quanto for, basta dar uma analisada se a lei ainda está, não houve qualquer alteração. Mas é importante para nós, por quê? Porque nós sabemos que dentro desses artigos, os próximos também, é possível trabalhar uma boa questão e com certeza derrubará muitos candidatos. Então, eu só excluí do material aqueles que é simples leitura, certo? No quesito aqui, principalmente do artigo 8º, tem alguns pontos que nós precisamos trabalhar com os senhores. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como acesso a outros serviços e a grupos de apoio e amamentação. Não perderei tanto tempo, por quê? Porque é mera leitura. Como disse, nós temos informações mais preciosas para nós. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré-natal e pós-natal, inclusive com forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Eu acho que falar sobre o que é pré-natal e pós-natal, creio que todos os senhores já sabem aí o antes e o depois. Agora, eu gostaria de saber, todos vocês sabem, ou podem me dizer o que é o período puerperal? Quando se dá esse período puerperal, ou o período do puerpério? Vocês já ouviram falar, principalmente os antigos, falavam assim, quarentena, né? A mulher ganhou neném, ela fica na quarentena, ela está de resguardo. Ou seja, o período puerperal é o tempo que o corpo feminino leva para voltar ao seu estado inicial. Ou seja, o estado natural, normal, que era antes da gravidez. Dizer para os senhores também que todos nós sabemos que a mulher, ao engravidar, o corpo dela muda drasticamente. Então, período puerperal é o período que o corpo dela, da mulher, da mãe, vai demorar para retornar ao estado inicial, que demora mais ou menos aí os 40 dias. O parágrafo 5º diz que a assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também às gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção.
bem como a gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Olha só, as garantias, né, no Sistema Único de Saúde, pré-natal, pós-natal, durante o período puerperal, aquela assistência primária feita pelos órgãos públicos por equipe especializada, tanto a mãe presa quanto aquela que tem interesse em doar seu filho também vai ter todos os benefícios. Não é porque a mãe quer doar o filho, não quer ficar com a criança, que, então me dá a criança aqui, tchau, vai embora você. Não. O poder público vai prestar toda a atenção a essa mãe. E lembre-se, senhores, a mãe presa tem os mesmos direitos no que diz respeito à mãe. No que diz respeito mãe e filho, certo? Então ela tem inclusive a garantia de estar com a criança e o Estado tem a obrigação de manter um local adequado para ela, para que ela possa conviver com o seu filho na primeira infância. Certo? Continuando, vamos lá. A gestante e a parturiente têm o direito a um acompanhante de sua preferência durante o período pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Ora, para ver o que é pós-parto imediato? É difícil nós falarmos tempo, mas podemos entender que é o momento que teve a criança, seja por a expurgação, que é o parto normal, né, expurgou, ou pela cesárea, pela retirada. A gente pode tratar como período imediato pós a sobrevivência individualizada da criança, ou seja, cortou o cordão umbilical, respirou, então já não é mais o período, já passou isso aqui, passou o período imediato, né? Então ela tem direito a ter esse acompanhante, inclusive, senhores, existem alguns hospitais que dizem que não deixam, né? Às vezes o pai quer assistir e tal, mas a mãe, a parturiente, ela tem esse direito de ter um acompanhante com ela. Falando especificamente aos homens aí, quem ainda não viveu essa experiência, ela é maravilhosa, certo? A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar, saúde, crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Claro que isso aqui é só mera leitura, então nós não iremos perder tanto tempo. Eu só estou falando para nós complementarmos informações importantes. A gestante tem o direito de acompanhamento, a acompanhamento saudável durante toda a gestação e o parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Ou seja, a gestante ela tem o direito de escolher se ela quer o parto natural ou a intervenção cirúrgica, mas aí vai depender do médico. Se o médico determinar, olha, não é possível que a mãe consiga ter esse bebê natural ou de forma natural, aí sim o médico que vai determinar e, claro, ele vai especificar no prontuário quais são os motivos que o levaram para determinar que fosse a cesariana. Agora, a prerrogativa é sempre que o parto seja natural, certo, senhores? A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Ou seja, a mãe teve o bebê e não voltou. A equipe, né? Isso nós vamos ver mais para frente na lei, e por isso que eu estou trazendo, citei logo os municípios, né? Cabe à saúde pública do município, cabe à gestão municipal essa atenção primária. Então, caso a mãe ou a puérpera, né, que ganhou o neném, veio para casa e nunca mais voltou no médico, ela tem que voltar, inclusive, para a proteção da criança e dela também. Se não voltar, a equipe de atenção primária vai fazer essa busca. Como eu disse, incumbe ao poder público garantir o gestante e a mulher com filho na primeira infância que se encontre sob custódia em unidade de privação de liberdade,
Ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando o desenvolvimento integral da criança. Então, indiferente do delito cometido pela mãe, a criança não tem nada a ver, certo? Vamos lá, continuando. O artigo 8º-A diz que fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Senhores, gaivota voando, prestem atenção nesse artigo 8º-A. Artigos que trazem data, informações relevantes, artigos que existe lá, inciso 1, 2, 3, 4. Esses artigos, eles são prato cheio para desenvolver questão. Primeiro que seria uma questão pronta, certo? Basta inverter, colocar um não, onde era sim, né? Um normalmente, onde é obrigatoriamente, e para confundir mesmo. Então essas questões são prato cheio. A Semana Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência será realizada anualmente na semana que inclui o 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuem para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Então, guardem isso, porque isso pode vir na prova de vocês. Pergunta simples? Sim, simples, dada para quem estudou, certo? Tudo é fácil para quem sabe. Quando você já sabe, você atua naquilo, você já conhece a norma, você já conhece o seu serviço, é fácil. Né? Mas é só pensar quando você começou a fazer o seu trabalho lá. Puxa, os primeiros dias é totalmente complicado. De repente fica fácil, aprendeu. É a mesma coisa o estudo, certo? Então, a Semana de Prevenção da Gravidez da Adolescência vai ser sempre, todo ano, na semana que ocorrer ali, que decorrer o 1º de fevereiro. Então, marca uma gaivotinha aí, porque é possível questão. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público em conjunto com as organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Por que eu destaquei prioritariamente? Porque eu posso colocar a palavra exclusivamente ao público adolescente, certo, senhores? E pode ser uma das alíneas lá da prova, A, B, C, D ou E. Aí eu coloco lá, as ações destinadas a efetivar o disposto do caput deste artigo ficarão a cargo do poder público em conjunto com organizações da sociedade civil e serão dirigidas especificamente ao público adolescente, certo ou errado? Vai estar errado. Então, prioritariamente. É prioritariamente. Marca a gaivotinha do lado ali, porque é importante e essas palavrinhas derrubam muita gente. Por isso que é extremamente importante ler a lei. Senhores, eu creio que todos vocês estão com ou um vadimeco ou com a apostilinha da lei, certo? Então, tá aqui. Meu vadimeco está aqui. Ele já está bem rabiscado. Eu rabisco mesmo, porque quando a gente escreve do lado ali, a gente memoriza. Então, está aqui, aberto na lei, certo? Tendo necessidade, está aberto. Nós vamos discorrer e é o mesmo que vocês devem estar fazendo aí com a apostilinha do lado, certo? Vamos lá, continuando. Eu dispus aqui o artigo 9º, mera leitura. Dá um pause aí no vídeo, dê uma lida no artigo 9º e dê continuidade. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde gestante, públicos e particulares, são obrigados, ou seja, quais são as obrigações dos hospitais que atendem, que atende a grávida, que atende a gestante? Primeiro, manter o registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Como eu disse para vocês há pouco, marca a gaivotinha do lado desse 18 anos ali, porque artigos que contêm incisos, eles são questões prontas. Basta você trabalhar ela e para confundir a cabeça do aluno, do candidato. A ideia é te confundir mesmo. O examinador não é seu amigo e a ideia é fazer você errar. Eu brinco sempre em sala de aula com os nossos alunos que se eu fosse o examinador, eu cobraria só a exceção. Sabe que direito, a lei ela é cheia de exceções, todas. Por que eu cobraria a exceção? Senhores, porque a lei
em regra, ela é a sociedade, ou seja, o que acontece na sociedade de forma escrita. Porque muda a sociedade e a lei muda, e assim vai. Agora, a exceção da regra, então, nessa condição de pensando a lei, que é aquilo que a sociedade produz, ela apenas está pormenorizada, apenas está escrita, então é possível eu deduzir e acertar. Agora, a exceção da regra só sabe quem estuda, certo? Então, já sabe, os hospitais que atendem gestantes, eles devem manter esses prontuários, é obrigatório, obrigatório. Não é faculdade, não é faculdade. Não é, acho que sim, acho que não. Não, é obrigatoriedade, por 18 anos. Devem identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantária digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Já viram, com certeza a maioria já viram. Nasceu a criança, coloca a fitinha lá na criança e na mãe, nome da mãe e nome do bebê. Já em seguida, vão identificar, fazer exame do pezinho. É obrigação, certo? Então, se você constatar em algum lugar que não esteja fazendo isso, você deve informar os órgãos competentes porque está errado, porque é obrigado, não é faculdade. Não, a gente achou que não precisava, não, precisa sim, certo? Proceder exames visando o diagnóstico terapêutico de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Normalmente, quando nasce o bebê, pelo menos a experiência que eu particularmente tive, sempre, né, os enfermeiros auxiliam a mãe e tal, e a gente vê muitas, e principalmente hoje, né, adolescentes, o pai adolescente, a mãe adolescente, então não estão preparados, vamos dizer assim, mentalmente preparados para ser pai e ser mãe, mas já são capazes, então cai no colo, tem que dar conta. E é obrigação do hospital auxiliar a mãe, auxiliar os pais, né, no cuidado com a criança. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e desenvolvimento do neonato. O que é isso? É o nascido vivo. É uma guia amarela do nascido vivo, certo? Hoje, a maioria aí dos hospitais já tem a informação, já tem uma pessoa do cartório ali que já sai da maternidade, já sai registrada a criança. Mas há tempos atrás não era assim. Então o pai, quando ia registrar, ele simplesmente pegava esta guia e ia ao cartório para fazer o registro. Certo, senhores? Mas até vou deixar aqui para os curiosos de plantão que muitos hospitais, na sua grande maioria, já sai de lá registrado. Mas tem uma coisa, se você quiser pegar o nascido vivo e ir ao cartório, você pode. Não existe a obrigatoriedade de você fazer lá, naquele cartório. O que você tem que fazer é ter a guia do nascido vivo para registrar. Eu tive a experiência própria na época, onde o cartório não queria registrar com sobrenomes distintos. Ou só o meu sobrenome, ou só o sobrenome da mãe. Falei, não, negativo, é um da mãe e o meu, é nosso. E aí houve toda a discussão, falei, não senhor, me dá isso aqui. Peguei essa declaração e fui até o cartório, e aí sim, um sobrenome meu e um sobrenome da mãe. Certo, dona Ana? Experiência, senhores. Quem não passou, vai passar, é muito bom isso aí. Vamos lá, continuando. Manter o alojamento conjunto, possibilitando o neonato a permanência junto à mãe. Então, isso não há possibilidade, é obrigação. Não há faculdade para não, vamos colocar a mãe em um local, salvo as exceções, óbvio, né? Se algum vai para UTI, essas coisas e tal. Mas, estando tudo dentro da normalidade, o bebê nasceu, em seguida já tem que estar próximo da mãe. Isso é obrigação. Certo, senhores? Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico existente. Como eu disse e reforço, obrigação. Apenas para indicar o artigo 11, dá aquele pause no vídeo aí, dá uma lidinha lá. É só para a gente ganhar um pouco de tempo, porque ele é mera leitura.
O estabelecimento de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis, nos casos de internação de criança ou adolescente. Fazendo um paralelo aqui, é a mesma coisa ao idoso, né? Então, a criança e o adolescente, ela não vai ficar internada sozinho, salvo umas exceções, né? Imaginemos lá na UTI, não tem como uma pessoa ficar lá. Né? Mas, dentro da normalidade, não sendo um caso específico, a regra é que tem que ter uma acompanhante. E aplica-se isso aí para o Estatuto do Idoso também, que com certeza o seu edital também exige e com certeza você já está estudando, certo? Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel, degradante, de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Senhores, isso aqui, como lá no primeiro bloco, quando nós iniciamos a fala, eu disse que nós temos que nos desvencilhar daquilo que nós achamos, mas que eu traria alguns casos concretos da minha prática na advocacia, nesse meio aqui. E, infelizmente, algumas coisas ainda estão em desconformidade, as coisas não acontecem como deveria. Eu tenho uma situação, né, onde os pais da criança eram menores e vieram do interior do Paraná para a capital, ambos menores, com uma bebezinha. Alguns entes da família, com poder aquisitivo melhor, acharam que podiam tirar aquela criança da mãe e do pai. E desde já eu quero enfatizar aqui para os senhores, o fato de ter prejudicado ali, tá passando necessidade, por falta de dinheiro, isso não exclui o poder familiar, certo? E aí, uma das tias, nesse caso concreto, simplesmente foi ao Conselho Tutelar e disse que a criança estava sofrendo maus tratos. A conselheira foi lá, tirou a menina, a criança, dos pais e passou para essa prima, é uma prima. Essa prima ficou uns dias com a criança e disse que não dava conta de cuidar, passou para uma outra prima. Essa outra prima mora num município diferente de onde ocorreu o fato. Ela procurou o Conselho Tutelar naquele local e disse que estava com a criança, contou meio por cima o caso, e que ela queria saber como regularizar. Pasmem, senhores, faz 7 meses... E nós vamos discorrer aqui que é obrigatório uma decisão judicial. Faz 7 meses que não tinha nada. Só houve a indicação do fato ao MP depois que este que vos fala foi até o Conselho Tutelar da nossa cidade, fui até o Conselho Tutelar da outra cidade, porque aqui diz que estava lá diz que estava aqui, voltei aqui, diz que estava com o MP, o Ministério Público, fui no MP, disseram que estava lá, ou seja, não tinha nada. Quando nós fomos para os autos, pedindo a busca e apreensão da menor, simplesmente os documentos acostados pelo MP deixou claro que só houve qualquer movimentação depois que nós movimentamos. Então, assim, infelizmente, na prática, acontece alguns equívocos, ainda espero que isso não seja praxe, né? Mas houve alguns equívocos e a gente está tramitando esse processo. Mas a ideia é que qualquer cidadão, qualquer pessoa, sendo responsável ou não, constatar ou tiver a suspeita, né, de maus tratos, castigo físico, tratamento cruel, degradante à criança, deve obrigatoriamente avisar o Conselho Tutelar da respectiva providência, sem prejuízo de qualquer outras providências. Davi, eu vi, a criança, na minha intenção, está sofrendo maus tratos, daí eu não pude chamar o Conselho Tutelar, eu chamei a polícia. É uma outra providência? Sim, é uma outra providência. Você chamou a polícia e a polícia, sim, vai encaminhar aí a quem quer que seja. Pessoal, no meu tempo também de guarda municipal, nós tivemos, e quem é guarda municipal aí, ou
no caso quem está estudando para as polícias, Polícia Civil já foi ou é Guarda Municipal, trabalha bastante com isso. Então, assim, eu particularmente sou do pensamento, do entendimento que para ser conselheiro tutelar precisaria de um pouco mais de informação, não só o que a lei traz aqui. O que a gente vê na prática, resguardado as devidas proporções, é falta de entendimento, falta de conhecimento que causa mais muitas irregularidades. Certo? Continuando. Os parágrafos 1º, 2º e o artigo 14 e seus parágrafos, mera leitura, basta uma lida lá. Certo? Vamos falar agora o capítulo 2 do direito à liberdade e ao respeito e à dignidade da criança. A criança e o adolescente têm direito à liberdade. Todos nós temos, né? Ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Como eu disse lá na parte introdutória, não entraremos no mérito da Constituição, porque isso será estudado na matéria de direito constitucional. A nossa ideia aqui é trabalhar especificamente a 8069, que é o Estatuto. Quais os aspectos que compreendem o direito à liberdade da criança e do adolescente? Puxa vida, Davi, não tem nem ideia. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, ou seja, o artigo 16, a inteligência do artigo 16 explica para nós quais são esses aspectos. O direito de ir e vir. Prestem atenção nessas questões prontas. Artigos com incisos assim são questões prontas. Estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Ora, por certo que ele tem o direito de ir e vir, desde que não haja qualquer restrição, né? Opinião e expressão. A criança, o adolescente tem direito de opinar, tem direito de se expressar, em que pese, no meu entender, no nosso entender, às vezes ultrapassa o limite, né, a interpretação, porque o fato de ter opinião, o fato de poder se expressar não é sinônimo de poder fazer tudo o que bem entender e falar o que bem entender. Tudo existe um limite. Crença e culto religioso. Senhores, é importante, eu não sei se vocês... não sei quando você estará assistindo esse vídeo, mas vocês vão lembrar, há poucos dias atrás aí, se eu não me engano foi uma cidade do interior de São Paulo, onde uma criança e a mãe estavam passando por não é batismo, eu não sei qual é a palavra correta que fala, lá no candomblé, e aí alguém denunciou, falou que a menina estava sofrendo maus tratos. Eu sei que a mãe acabou de imediato perdendo a guarda da criança, mas daí conseguiu reverter e foi esclarecido que não passava de uma denúncia infundada, de interpretações equivocadas que direcionavam para a situação de crença, né? Então, assim, todo mundo é livre e a Constituição nos garante isso. Se você não concorda, é um problema seu, né? Mas seja qual for a religião. E até sugiro para quem tem a repúdia porque vocês sabem quem tem, infelizmente, as religiões afrodescendentes, se você for estudar ela um pouco a fundo, você vai ver que esta pejoratividade que carregam, isso foi indução do próprio catolicismo. Na minha época de faculdade, eu fiz um trabalho mais aprofundado sobre a Umbanda. E de lá nós trouxemos essas informações. Ou seja, lá atrás, os negros eram proibidos de cultuar, né? De cultuar os seus cultos, as suas liturgias, né? As suas crenças. Por quê? Porque pregava-se que tinha que ser católico, era o catolicismo. Então, custou no Brasil para que eles tivessem pelo menos o direito de fazer abertamente, né, os seus encontros religiosos. Então, assim, é interessante o estudo mais aprofundado e aí a gente vai perceber. Mas, em pleno século XXI,
ainda sofre, a sociedade ainda sofre esse tipo de... Na verdade, aí é até complicado a gente falar, né? Mas é uma influência negativa por pessoas que pouco sabem do que estão falando. Vamos lá. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação, participar da vida política na forma da lei. Qual é a forma da lei? A criança ou o adolescente? Não, o adolescente, né? A criança, ela não tem vínculo, a lei já diz que o adolescente, ou seja, aos 16 anos, ele já pode votar. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Esses reforços, esses artigos que têm esses incisos, é bom dar umas 2, 3 lidas ali, para a gente não cair em pegadinha de examinador, certo? Estamos encerrando mais esse bloco, voltamos daqui a pouco. Um abraço, até mais.